Estão conseguindo me ouvir bem? Uhum. A parte de cima de casa, não sei se o Wi-Fi está pegando legal. Estou te vendo bem. A Carol está só a imagem dela, está parada. E a Vanessa está conectando agora. Ah, é porque eu não vou mostrar, não, tô deitada. Sim. Ô, Carol, eu quero te ver. Você não vai me ver, não. Não vai me ver de graça, não. Nem eu. Ai, Hoje eu não vou ouvir, não. Não vai aparecer hoje, não. Vou só ouvir, vou falar. Bom, o Pedro também já está se conectando. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, né, vai ser a lição de número 1 da revista. E é muito interessante porque fala sobre o tempo, né, que viveu Josué. É uma história marcante para o povo de Israel, esse grande líder chamado Josué, que herdou essa missão de Moisés. E a gente vai ver alguns aspectos aqui bem interessantes para a gente. Para nós hoje, fala muito, muito mesmo conosco. É bem atual o tema, né? Bem atual, passou por N situações, dificuldade, o contexto de Israel naquela época também é bem interessante e a gente vai trabalhar algumas questões, claro, de forma bem resumida, não vai ser como se fosse na EBD normal com 1h30 para falar, é diferente, dá para esgotar bem os assuntos, mas eu vou resumir bem. Vou resumir bem o assunto. O texto do dia, não sei se vocês conseguem compartilhar a revista eletrônica que eu passei para vocês no grupo. Para quem não tem 2 celulares, se encontra em Romanos 8:37. Você abre a Bíblia em Romanos 8:37 e eu vou ler. Diz assim, ó: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. A síntese do estudo de hoje, os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor que vivemos na atualidade. Então, a história de José deixa várias lições para nós, muitas lições. É importantíssimo, né, nós aprendermos algumas lições. Eu vou passar para o texto bíblico, que é o principal. Se encontra no livro, obviamente, de Josué, no capítulo 1, no versículo do 1 até o 6. No capítulo 1, versículo 1 ao 6, de Josué. Diz assim: Josué, capítulo 1, versículo do 1 ao 6. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar,
para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então, pelos primeiros versículos, né, do capítulo 1 de Josué, ele inicia com o fim de uma trajetória. Deus ele fala com Josué que Moisés, o servo dele, está morto, e agora a missão de conquistar a terra que ele havia prometido a Moisés, né, e todo o povo, ele agora vai dar uma incumbência a Josué, vai responsabilizá-lo para liderar todo o povo para conquistar essa nova terra, essa terra prometida, uma terra que o próprio Deus falou que mana leite e mana mel. Significa que é uma terra produtiva, uma terra fértil. Eles passariam agora a não mais depender, né, de maná no deserto, nem sair água de rocha nenhuma, porque a terra que eles conquistariam teria tudo isso: rios, mananciais, árvores frondosas, pastos, né, abundantes. É uma terra que tinha tudo, já tinha tudo. Eles precisavam agora conquistar. Estavam diante agora de várias batalhas, várias guerras eles teriam ainda que enfrentar para que realmente fosse estabelecido a vontade de Deus, para que a palavra de Deus, a promessa de Deus viesse a se cumprir. Mas como é que a vontade de Deus vai se cumprir? Só tem uma maneira da palavra de Deus se valer em nossas vidas. É obedecer. Obedecer a palavra de Deus e confiar no Senhor. Então Josué ele entendeu desde o início que quando Moisés confiava em Deus e obedecia a palavra de Deus, os planos de Deus eram estabelecidos, tanto na vida de Moisés como na vida do povo. Então Josué já tem esse arcabouço, né, de conhecimento de Deus para que ele vá exatamente colocar isso em ação. E é o que a gente vai aprender em todo o livro de Josué. Né? Deus vai ensinar Josué a como enfrentar uma nova realidade. Ele sai de uma realidade de escravidão, passa para aquela realidade de deserto, aonde Deus vai lapidar o povo, vai ter uma nova geração, diferente daquele pensamento daquela geração de escravo, né, que murmurava, reclamava com Deus o tempo inteiro, para uma geração que aprendesse agora a depender de Deus, porque viu a provisão de Deus no deserto. Nos momentos mais difíceis do povo de Israel, eles viram a glória de Deus. Eles viram a coluna de fogo durante a noite. Eles viram também a nuvem protegendo eles do calor intenso, né, no deserto. Então eles viram essa provisão. Viram Deus mandando codornizes, né, que eles estavam reclamando do maná todo dia. Aí Deus mandou as aves para eles comerem carne. Se fartaram de carne e começaram a reclamar das carnes também. E Deus mandava de novo o maná. Então Deus, ele viu, né? Ele viu que existem algumas coisas que ele precisa trabalhar no povo para que o povo possa realmente confiar em Deus. Confiar em Deus. E nesse estudo a gente vai aprender exatamente isso. O primeiro tópico, ele vai falar sobre a visão panorâmica, né? A visão do contexto histórico da época. O que ele estava vivendo? Josué é o primeiro dos livros denominados históricos, né, das Sagradas Escrituras. Então, o primeiro livro que está dentro das classificações de livros históricos, Josué é o primeiro, logo após o Pentateuco. Segundo os estudiosos, começou a ser escrita por volta de 1400 anos antes de Cristo. Foi que começaram a escrever, né? E a maioria dos estudiosos, a maioria dos teólogos,
né, apontam como autor o próprio Josué. No finalzinho, a gente vê que colocaram a morte dele no final do livro, significa que ele já não estava vivo, obviamente. Então, alguém completou. Um grupo de pessoas, um grupo de liderança completou esse livro. Né? E completou esse livro. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação no deserto, durante 40 anos, descrita no livro de Números. Esse número de Josué é apenas um longo discurso de Moisés, com alguns fatos pontuais, entre eles a morte de Moisés. Então ele vai citar no final de Números a morte de Moisés. Então é como se fosse uma continuação do Pentateuco. Logo após os 5 livros de Moisés, fazendo logo uma ponte para a conquista da terra, começa agora a narrativa desse livro de Josué, que fala sobre a conquista, as vitórias, as batalhas militares, né? E o povo aprendendo a confiar em Deus novamente. Agora de uma outra maneira. Agora eles guerreando, né, para poder conquistar a terra. Estavam fazendo agora com que a palavra de Deus se cumprisse através de suas ações. Então, para a gente começar a entender, né, a gente via uma necessidade. Um povo escravo que agora passa uma nova realidade. Uma realidade que o próprio Deus prometeu. Prometeu dar uma terra abundante, onde manava leite e mel, uma terra muito produtiva. Todo mundo gosta disso. O povo de Israel também gostava dessa situação. Mas para isso, Deus agora conduz o povo a conquistar. Olha, eu tenho a palavra, eu já dei a palavra, já tenho dado a vocês, é de vocês, mas agora vocês precisam conquistar. Para a gente funciona a mesma coisa no nosso tempo. A mesma coisa. Funciona da mesma maneira. Existem coisas que nós colocamos diante de Deus e a gente quer que Deus faça tudo, né? Faça tudo. E, na verdade, Deus não vai fazer tudo. Tem coisas que nós iremos conquistar. Nós iremos conquistar. E isso é o mais interessante, é quando a gente aprende a vencer nossas batalhas com Deus, através da nossa fé e confiança no Senhor. Então, como nós estamos lendo Josué, capítulo 1, versículo 1 a 6, a gente está meditando em cima dessa palavra, que é o estudo de hoje, né? Essa revista da Escola Bíblica Dominical vai trabalhar exatamente sobre o livro de Josué. Tem muitas lições para nós, muitas lições. Então eu comecei dizendo sobre esse panorama daquela situação que eles estavam vivendo, um grupo, um povo escravo, né? Sai do Egito, passa pelo deserto, fica 40 anos no deserto aprendendo com Deus, a confiar em Deus, na provisão divina, e agora Deus, para culminar a primeira promessa, ele vai determinar que o povo conquiste. Agora vocês têm que tomar posse da terra. Então vocês vão encontrar lá os Jebuseus, os Heteus, os Eveus, os Girgazeus, uma série de povos que existiam naquela terra da Canaã, terra de Canaã. Existiam muitos povos ali. E eles precisavam conquistar, porque Deus já havia prometido que aquela terra era deles. E a gente vê que Deus ele sempre vai dar uma missão para o seu povo. Sempre vai dar uma missão para o seu povo. Embora Deus pudesse, né, através do seu poder, fulminar, matar todas aquelas pessoas sem precisar de Israel, ele poderia e pode fazer isso em qualquer situação ou circunstância, mas ele não fez. Ele fez o povo conquistar. Trazendo para nós hoje, para a igreja, existem coisas que já estão escritas na palavra de Deus, a nosso respeito. E nós precisamos aprender a conquistar. Precisamos aprender a conquistar. E isso é fundamental, que a gente tenha essa consciência, essa maturidade espiritual
de que Deus não vai fazer todas as coisas, mas através da nossa fé e a nossa confiança, nós conquistaremos, agora eu coloco entre aspas, né, a nossa terra prometida aqui, que são algumas conquistas que nós teremos que ter e fazer, e principalmente a outra terra prometida, que é a Nova Jerusalém, que é a vida eterna. Então a gente vai fazer essa separação da terra prometida, física, mais contextualizada com a nossa atualidade, né? E a outra terra prometida, que é a Nova Jerusalém, que é aquela celestial. Então não confunda, eu vou fazer um paralelo entre esses dois objetivos nossos aqui na Terra. Conquistar Canaã, né? Aqui na Terra, não de forma literal, mas de forma metafórica, que são as nossas conquistas, as nossas batalhas diárias, né? Durante toda a nossa vida, as nossas conquistas, e também a conquista principal, que é a vida eterna, que é a Nova Jerusalém, que é, podemos dizer, a Nova Canaã. Então vamos lá, continuando. No segundo subtópico, como era o mundo daquela época? Bom, sabemos que no mundo ele não era todo preenchido. A civilização não era como é hoje. Uma organização maravilhosa, uma estrutura, né, civilizatória, né, satisfatória para os dias de hoje, apesar de existirem alguns bolsões, né, de grande pobreza, pessoas que não têm acesso ainda ao básico, saneamento básico, a comida, meios de transporte, trabalho remunerado. Sabemos que há bolsões no mundo inteiro, né, de grande pobreza, né, de profunda miséria. Sabemos disso. Mas, assim, de uma maneira geral, a população hoje da Terra, a civilização, vive, né, de uma maneira confortável. A civilização hoje tem onde morar, tem onde caminhar, tem ruas, tem estradas, tem água potável, né? Nós temos o básico. Nós temos o básico. E isso espalhado no mundo inteiro, em todos os continentes. Mas naquela época não. Existiam poucos povos, poucas tribos, poucas línguas, não estavam muito bem espalhados na Terra. Então, nós chamamos até de mundo antigo. A Ásia, a Europa, a África, né? Chamamos até de mundo antigo pela história da humanidade. Porque foi dali que surgiu o homem e a mulher, através da criação divina. Sabemos que foi ali. Mas por volta de 1400 anos antes de Cristo, a sociedade era bem caótica. As doenças, as pragas, as fomes. O homem era muito volátil, era nômade. Eles viviam num determinado local e logo em seguida iam para outro local, porque ia procurar alimento, ia procurar água, comida. Então viviam de ponto em ponto. E algumas tribos, algumas nações já se organizavam em cidades, chamados de burgos. Faziam várias casas, ali tinha uma organização política e geográfica. Alguns já começavam a se organizar, tinham o seu rei, tinham o seu exército. E algumas nações já despontavam, como o Egito. O Egito era um grande império daquela época, uma civilização à frente da sua época. Tanto é que era o grande império, tinha acabado de dominar toda aquela terra. E Deus, através de um milagre, consegue tirar o povo do império, no meio do império egípcio, né, para uma terra que ele mesmo falou que ia dar para o seu povo. Mas isso através de um milagre, porque o império egípcio não tinha ruído ainda naquele momento. Era um império, o faraó estava no auge, né, da sua riqueza, da nobreza. Mas Deus resolve tirar o povo dele dali. Então Deus resolve tirar o povo dele dali. E em outras regiões ainda existiam pessoas em outras regiões que estavam começando a se organizar com seus exércitos.
e Israel teria que enfrentar alguns deles. Né? Imagina, Israel completamente desorganizado, a estrutura de exército toda desorganizada, porque eram escravos, nasceram no deserto, com pau, enxada, pedra, o que eles levaram, e agora tem um desafio gigante pela frente. Conquistar aquelas terras. Conquistar aquelas terras. Com um povo que não sabia nem lutar. Um povo que não sabia nem lutar. Nós estamos lendo Josué, capítulo 1, versículo 1 a 6. Josué, capítulo 1, versículo 1 a 6. Então Josué começa a falar com o povo recitando os mandamentos. Ele recita os mandamentos. Ele começa a dizer que o segredo da vitória está exatamente em obedecer a palavra de Deus, confiar em Deus. Da mesma maneira como Deus tirou ele dos meios do Egito, com mão forte e poderosa, da mesma forma ele iria agora estar com eles naquela trajetória. Então aparece para a gente, em alguns momentos, algumas dificuldades que para nós, se nós não estamos acostumados, parece ser muito difícil. Parece ser muito difícil de a gente conquistar, de a gente conseguir. Mas Deus havia ensinado ao povo que o segredo da vitória, da conquista, está na fé e obediência à palavra de Deus. Essa é a tônica do tempo de conquista de Josué. É obedecer à palavra de Deus. Porque ele diz no versículo 3, assim, ó, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Calma aí. Então, da mesma maneira que Deus tinha prometido para Moisés, Deus estava agora prometendo agora para Josué que seria da mesma forma. Deus não iria falhar com Josué. Cara, tem que prestar atenção naquele negócio de já, mano. Deus não ia falhar com Josué. Então, Deus ele começa agora a trabalhar no coração dele. Primeiro no coração do líder. Porque Deus começa a trabalhar primeiro no coração do líder. Para ele ter ânimo, garra, esforço, dedicação. Porque ele precisa transmitir a mesma coisa. Ele precisa transmitir para os seus liderados, para essa empreitada, a mesma fé e confiança. Como ele diz aqui no versículo 5 e no 6, desse capítulo 1 de Josué. Ele diz assim, no capítulo 1, versículos 5 e 6 de Josué. Ó, ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. O versículo 5, ele já dá uma certeza para dar uma tranquilidade em Josué. Josué, ninguém vai conseguir se sustentar diante da tua presença. Ele está dizendo que Josué venceria todas as batalhas, todas as guerras. Eu vou te deixar vitorioso em tudo. Em tudo eu vou fazer você vitorioso. Josué está falando isso para ele. Eu vou fazer você vitorioso em tudo, Josué. Você precisa confiar em mim. Eu vou te fazer ser vitorioso. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Deus, ele nunca desampara os seus filhos. Ele nunca deixa os seus filhos. Nunca. Tenha certeza de que Deus nunca vai te deixar só. Eu sei que nós passamos por alguns momentos difíceis, né? Muito difíceis, inclusive, mas Deus, ele nunca abandona o seu filho.
Ele nunca abandona a sua filha. Ele dá certeza diante das nossas lutas, diante dos nossos desafios, né? Porque Josué, no capítulo 1, no versículo 1 a 6 que a gente está estudando, ele estava diante de um grande desafio. Grande desafio. O desafio de conquistar uma terra cheia de inimigos. Não é uma terra vazia. Era uma terra cheia de inimigos. Inimigos poderosos. Inimigos que não ia deixar barato. Não ia deixar barato a conquista. Eles iam chegar, porque pode passar, é tudo de vocês. Podem nos matar à vontade. Ninguém ia fazer isso. A mesma coisa a nossa vida no dia de hoje. Ninguém vai dar moleza para a gente. Ninguém vai dar moleza para vocês. Vocês terão que enfrentar situações. E vai ter situação que Deus vai falar somente contigo. Igual falou com Josué, ali que ia liderar o povo, vai falar com você. Felipe, Luiz Henrique, Stephanie, João, Carol, Caroline, Vanessa, Pedro. Vai chamar você pelo nome e vai dizer, ó, eu te ajudarei, se esforça e tenha bom ânimo. Porque eu sou contigo, assim como eu fui com a sua mãe, com o seu pai, eu vou ser contigo também. Deus, ele vai dizer assim para você. E é você que vai enfrentar as lutas. Você que vai liderar a situação. Você vai olhar para um lado, olhar para o outro. Cadê Moisés? Moisés já foi, já morreu. Você não vai estar mais ali obedecendo ordens, dependendo de algum conselho de alguém para você seguir em frente. Moisés já é morto, já foi. Agora é contigo. É você que vai ter que enfrentar. É você que vai ter que entrar na batalha. É você que vai ter que guerrear as suas lutas, as suas guerras. Você que vai ter que conquistar. Para isso, Deus vai te ensinar fé e obediência. Tudo que Deus vai desenvolver na sua vida espiritual é fé e obediência. Fé e obediência será fundamental para que você tenha êxito em todas as áreas da sua vida. Porque essa passagem de Josué, o livro de Josué, vai trazer exatamente essa questão da confiança diante de desafios. Confiar em Deus acima de qualquer circunstância. Por mais que os inimigos sejam poderosíssimos e que a luta será ranhida, mas você terá certeza que Deus vai ser contigo todos os dias da sua vida. No versículo 6 aqui de Josué, no capítulo 1, ele vai dizer assim, ó, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então Josué seria o canal. É ele que seria o líder dessa ação. É você, Josué. Você que vai fazer o povo herdar. É a tua liderança, é a tua vontade, o teu ânimo, a tua fé, a tua coragem que vai fazer com que os teus liderados, esse povo, ele realmente entre nessa terra prometida. Consuma exatamente aquilo que eu prometi. Então, Deus irá chamar cada um de nós para uma responsabilidade. E você vai ser a referência para as pessoas que estão à sua volta. Pessoas que dependerão de você, da tua liderança, da tua capacidade de dirimir conflitos, de organizar, coordenar situações. As pessoas vão depender de você, de olhar com a sua perspectiva espiritual, a sua visão espiritual, a sua visão de fé, para que elas tomem decisões corretas, acertadas. Então vai depender de um esforço, vai depender de uma força interior dentro de você. Vai depender dentro de você. Essa força precisa ser tua. O esforço não é Deus que vai nos esforçar. O esforço vem de nós. Existem pessoas que têm esforço para muita coisa. Tem esforço para comer, tem esforço para trabalhar, para correr atrás do seu ganha-pão, mas não tem esforço
para poder batalhar as batalhas espirituais. Desistem, desanimam. Ah, não, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar de vez em quando, poxa, eu tenho que ir à casa de Deus, eu estou desanimado, eu não consigo entrar nessas batalhas. Isso é um erro, é um equívoco. Pessoas que são vencedoras, elas se agarram à fé em Cristo Jesus e se agarram na confiança em Deus, naquilo que Deus pode fazer. A fé, ela remove montanhas, ela consegue coisas extraordinárias. A nossa confiança em Deus, ela é capaz de qualquer coisa, conquistas extraordinárias. E é isso que essa primeira lição, ela vai ensinar o povo de Israel. E para nós, o povo de Deus, como aprender com Josué a conquistar, a ter propósito, a ter conquistas na nossa vida cotidiana. O segundo tópico vai dizer assim, ó, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora, o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Né? O povo cheio de fé e unido. Assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e obediência do povo, bem como das suas campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Então Deus ele faz Josué atravessar o Rio Jordão. E logo após essa travessia, né, esse ato miraculoso que Deus faz através de Josué, Deus ele coloca o povo todo diante da primeira batalha, a batalha contra a cidade de Jericó. Então, uma cidade murada, uma grande muralha. E agora? O que nós vamos fazer? Como é que a gente vai derrubar um muro enorme? Onde até casas ficavam postas em cima do muro. O que a gente faz agora? E Deus dá estratégia para Josué. Deus ele dá a estratégia correta para cada batalha. Cada batalha, Deus dá uma estratégia diferente. É isso que nós temos que aprender. Todas as lutas que você enfrentar, você não pode lutar do mesmo jeito, da mesma maneira. São estratégias que Deus vai te dar. Deus vai te dar estratégias diferentes. E você precisa compreender isso. Esperar como Deus vai mostrar para você o escape. Como você vai lutar. Isso baseado na sua fé e obediência à palavra dele. Fé e obediência. Ele divide o livro ali de forma bem resumida. Na preparação para a conquista, Deus prepara para a conquista. Depois tem a conquista efetiva, onde ele entra nas terras e começa a guerrear. Ele passa a dividir as terras. Houve uma divisão por tribos. E quando nós trabalhamos para Deus, nós recebemos de Deus também a nossa recompensa. E é isso que o livro vai ensinar. Quando você trabalha para Deus, Deus ele te recompensa. Se você agir com fé, agir com confiança no Senhor, nós veremos as mãos de Deus, né, estendidas a nosso favor. Nós iremos usufruir dos milagres, das bênçãos de Deus, das vitórias em Deus conquistadas aqui nessa terra. Então, essa terra prometida, ela existe para nós aqui, que são as nossas batalhas individuais, que são as nossas conquistas, os nossos desafios nessa terra, no trabalho, em casa, né, nos nossos estudos, nos nossos projetos pessoais. Deus ele vai fazer com que a gente entenda esses desafios que serão postos diante de nós. E precisamos enfrentá-los. Cada um deles, Deus vai dar uma estratégia para cada um. Cada um com a sua realidade, cada um com o seu nível de maturidade, cada um com o seu nível de entendimento, cada um com o seu nível de fé.
Nós precisamos aprender a confiar em Deus. A confiança tem que estar em nós, a fé tem que estar em nós. E a obediência da palavra tem que estar em nós. Precisamos fazer a nossa parte nos esforçando, tendo a certeza de que Deus é conosco. Como ele disse para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Deus nunca vai te deixar. Ele nunca vai te desamparar. Nós temos uma promessa futura, que é uma promessa já de vida eterna para essa nova terra, através da fé em Cristo Jesus. Essa fé em Cristo Jesus nos fará herdar a salvação, que é a nova Canaã, que é a nova Jerusalém. Então nós temos duas conquistas principais, dois grandes desafios nessa terra. As nossas conquistas pessoais, que irão se desenvolver ao longo da nossa vida, até a nossa morte, né? Trabalho, estudo, família, igreja, ministério, né? Nós batalharemos essas guerras, mas existe outra que concorre paralelamente a essa, que é a nossa salvação, que é a nova Jerusalém, essa conquista eterna. Precisamos manter, perseverar até o fim, para que nós venhamos a ser salvos em Cristo Jesus. Então, o tempo, essa primeira lição é tempo de conquistas. Deus, ele prepara a gente para grandes conquistas. E depende de cada um de vocês, depende de cada um de nós. Você precisa confiar em Deus. Você precisa ter fé no Senhor. Medite com mais calma depois, nesse primeiro trecho que nós lemos, em Josué, no capítulo 1, do versículo 1 a 6, que fala sobre a preparação e a promessa, né, que Deus deu para Josué, para que ele venha realmente a usufruir daquilo que Deus prometeu. Para isso, ele ia passar por algumas trajetórias, por alguns preparos ainda. Deus abençoe cada um de vocês. Confiem no Senhor, tenha fé. Vocês conquistarão suas vitórias, mas vocês precisam obedecer a palavra de Deus. Confie que Deus é com vocês em todos os momentos da vida de vocês. Não desanimem, se esforcem, porque precisa de esforço. Terão grandes desafios pela frente. Não deixe os desafios fazerem com que vocês recuem diante dos inimigos que virão. Pelo contrário, tenha fé e confiança e guerreie as guerras do Senhor, porque vocês obterão vitórias e recompensas de Deus ainda aqui nessa terra e no porvir a vida eterna. Deus abençoe vocês. Espero que nós conseguimos aí bater alguns pontos básicos do livro inicial de Josué. No próximo domingo vai ser a lição de número 2. Estudem ela, eu coloquei ela no nosso grupo. E continue assim. Continuem acreditando no Senhor. Não desanimem. Beijo no coração de todos. Um aperto de bochecha em cada um. Dá um abraço na família. E podem se despedir antes que... Pode falar, Felipe. Antes que caia o link. O João tá sem camisa. Não pode, bullying é proibido. Não tinha bullying em Israel. O João tá sem camisa, não pode. Irmão, ó. Na próxima live também tá vendo lá. Tá vendo? Ou não. Irmão. Opa. Tá vendo? Vou estender a bandeira do Fluminense aqui. Alô, Aí tu não vai conquistar nada, vai ser só derrota e só de derrotas. Pode ser o...